O Esporte Mais vai chegando com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a quarta rodada, que vai consolidando na liderança da competição o Flamengo e, ao seu lado, empatado em pontos, o Palmeiras. Mas nós vamos começar falando do início da rodada já na terça-feira, com Ceará e Vasco. O Vasco comprovando mais uma vez que ainda tem que evoluir muito na temporada, que consegue ser um time um pouco melhor quando joga em São Januário, mas que deixa muito a desejar fora de casa. E foi dominado no primeiro tempo pelo Ceará, que saiu vencendo por 1-0 após uma falha incrível de João Vitor, num recuo errado para o goleiro Léo Jardim, que o Mugner acreditou e acabou recuperando e tocando para Pedro Raul marcar para a equipe cearense, que jogava diante do seu torcedor. No segundo tempo, o Vasco teve algumas mudanças e melhorou, mas não criava grandes oportunidades. E aí deu outro apagão na defesa e o Pedro Raul apareceu livre para ampliar e marcar o segundo gol do Ceará. O Vasco foi para cima, ainda tentou o empate, conseguiu diminuir com o Verrete e ainda teve uma chance para chegar ao empate com o Alex Teixeira, que havia entrado no lugar do Paê, que saiu contundido, mas ficou mesmo no 2-1 para a equipe do Ceará. Vamos ver o que falou após a partida o Fábio Carilli, né? Aquela difícil vida de treinador. Um dia fala, né, de alegrias, no outro tem que dar explicações. Queria que você fizesse uma análise do jogo, da atuação do Vasco e que você dissesse o que mais te incomodou na atuação do Vasco. Foi a defesa, o mole na defesa no primeiro gol? Foram os espaços deixados na linha da defesa com o meio de campo? O que te incomodou mais nessa atuação do Vasco? Boa noite. O que mais me incomodou foi a postura do nosso time. Né? A gente tem que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo principalmente. Uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser o Campeonato Brasileiro. Toda rodada tem que ser uma decisão. Perder faz parte, mas da forma que perdeu, isso me incomoda demais, né? Então, repetindo, um pouquinho que a gente melhorou, pouquinho. Não melhoramos muito também não. Já fez um segundo tempo melhor. Mas o primeiro tempo me incomodou demais a postura. E repetindo, o nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo. Carilli, aqui, Pedro Pinheiro da Band, boa noite. Você tinha um planejamento ali para começar o seu segundo tempo, você fez 3 alterações. O Paê saindo lesionado, isso também mudou um pouco a trajetória que você queria que a sua equipe fizesse no segundo tempo? Sim, é um meia, aí a gente resolveu, o Alex é um meia atacante, né, não é um meia armador. E sim, é um cara que é da bola parada, que eu poderia até tirar ele mais para o final do jogo, não naquela altura do jogo. Né? Um jogador com muita qualidade, que estava buscando o jogo, estava tentando, mesmo a equipe não estando bem. É um cara que gosta da bola, que aparece para jogar, né? E a gente perdeu um pouquinho com ele ali também. Carilli aqui, boa noite. Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Eu queria que você falasse um pouco o que alterou na tua mecânica de jogo, por exemplo, pensando na ausência principalmente do Felipe Coutinho, daquilo que você pensava para a partida e tendo o desfalque dele importante, e sobre o próprio enfrentamento com o Ceará. Se te surpreendeu a postura da equipe alvinegra em algum momento, se você já esperava esse jogo de transição, focando nas bolas, nas conexões diretas, né, com o Pedro Raul, era realmente isso que você esperava? Ou se em algum momento da partida você acha que foi surpreendido, tanto é que aconteceram as mudanças no segundo tempo? Não, surpresa não teve. A mesma ideia do Léo Condé, que está desde o ano passado no trabalho. Eu enfrentei pelo Santos o Ceará o ano passado. Era o Saulo que jogava como atacante, diferente do Pedro. Pedro é mais de retenção, o Saulo é de mais de velocidade. Acompanho o Saulo desde o Japão. Não fomos surpreendidos não. É um time bem treinado, que jogo de lado e muito cruzamento, buscando seus atacantes. A gente nos preparou para isso. Mas em relação ao Coutinho, eu nem sei se o Coutinho tivesse em jogo hoje seria legal, porque a nossa saída ela foi muito ruim, foi muito lenta, facilitou para quem estava marcando.
né? A gente precisa acelerar mais o jogo atrás para que as movimentações na frente sejam melhores e nossos meias, nossos atacantes consigam receber em condições melhor. Quem vive uma lua de mel com o torcedor é Renato Gaúcho. Desde que reassumiu a equipe do Fluminense, é só alegria para a torcida do Flusão nas competições que tem disputado e uma vitória importantíssima fora de casa contra o Corinthians em pleno Itaquerão. O primeiro René marcou um golaço de fora da área e depois John Arias foi fazer o segundo gol. Com o resultado, esse 2-0, o Fluminense chega ali a 1 ponto atrás de Flamengo e Palmeiras, com 9 pontos ganhos e um aproveitamento muito bom. O lateral René, não só pelo golaço, mas pela boa partida que fez, foi um dos destaques do Fluminense. Quem se preocupa é o Corinthians, que vinha bem na temporada, depois de ser campeão paulista, mas depois foi eliminado da Libertadores, está disputando a Sul-Americana e começou mal o brasileiro. Em 4 rodadas tem apenas 4 pontos. Vamos ver aí um trecho do que falou o técnico Renato Gaúcho após mais uma vitória no comando do Tricolor Carioca. Boa noite, Renato. Vamos ver a lista por 0 Boa noite, Renato. Gabriele Botário, do Sudete News e Grupo Fora do Ponto. Eu gostaria de saber o que existe de mudança nesse Fluminense que você tem visto e que você tem comandado, porque já são 3 vitórias seguidas. Então, panorama das mudanças e também de como está a equipe com a sua chegada. É um grupo muito bom de se trabalhar, um grupo inteligente, um grupo trabalhador. Eu acho que muitas vezes o que muda no futebol acho não, com certeza, são as atitudes, né? Importante o grupo ter atitude, sempre buscando as vitórias. Eu tenho conversado bastante com o grupo, apesar do pouco tempo que a gente tem para treinar a parte prática no campo. O pouco tempo a gente tem aproveitado bem. Tenho conversado bastante com eles, tenho corrigido eles na sala de vídeo. E é a atitude que eu tenho elogiado bastante do meu grupo. É um grupo que desde o início, quando cheguei, eu falei que independente do adversário, independente do local do jogo, o Fluminense é grande, tem uma grande torcida, tem que jogar sempre para vencer, respeitando os adversários, mas buscando sempre a vitória. E essa entrega que os jogadores vêm tendo a cada partida é importante, está sendo bonito de ver. Eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro de campo. E eles têm se entregado. Hoje a gente fez um jogo bastante inteligente. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito grande por parte do Corinthians. É a maneira do Corinthians jogar, tem a força da torcida deles aqui dentro. Mas a gente soube suportar, principalmente no início, a pressão do Corinthians. Aos pouquinhos a gente foi jogando, foi tomando conta. E no segundo tempo a gente aproveitou as oportunidades que apareceram. Renato, João Neves na rede oficial, o Fluminense mudou a chave completamente depois da sua chegada. Qual é o principal fator que você conseguiu enxergar que precisava de mudança e onde você acha que o Fluminense ainda pode melhorar para o restante da competição? O que eu falei, né? Desde a chegada eu tenho corrigido algumas coisas que eu acho que é meu trabalho, de corrigir no grupo. Procuro treiná-los na parte tática, apesar do pouco tempo, a gente tem aproveitado bem o tempo no campo. Tenho mostrado para eles, corrigido, elogiado eles na sala de vídeo também, como eu falei. Mas eu acho que o mais importante é os jogadores, quando eles entram em campo, eles sabem e devem saber o que deve ser feito. E eles têm feito justamente o que a gente tem pedido para eles, o que a gente tem treinado. Eu acho que essa confiança toda que eu tenho passado para eles é bom, porque no momento que você entra em campo com a confiança do treinador, você consegue render mais. E isso eu procuro passar para eles, procuro elogiá-los na hora certa, procuro corrigi-los quando precisa corrigir. Enfim, é um grupo que está se entregando, está se dedicando, sabe que a gente trabalha num grande clube, nós somos cobrados, nós somos exigidos. Mas o que a gente quer é isso, que o nosso torcedor quer, é essa entrega do time em todos os setores.
Mas quem viveu um momento especial foi a torcida do Mengão, líder do campeonato. Uma goleada, um verdadeiro massacre para cima do Juventude. 6-0, com direito a retorno de Pedro e 2 gols do artilheiro, mostrando que está pronto para retomar aí seus melhores momentos, depois de uma contusão que o deixou fora da temporada passada. Pedro havia entrado em jogos anteriores ainda um pouco devagar para ir pegando o ritmo, mas contra o Juventude deixou a sua marca 2 vezes. Outro destaque comandando o time rubro-negro em campo foi Arrascaeta, que não só marcou o primeiro gol, como teve mais uma belíssima atuação. Na verdade, o primeiro gol foi do Eric Pulgar, né, de cabeça. Mas o Arrascaeta deixou dele, assim como também, além do Arrascaeta, do Pulgar e do Pedro 2 vezes, o Danilo e o Plata marcaram. Um verdadeiro arraso do Flamengo para cima do Juventude. O time em momento algum deu alguma possibilidade de reação, marcou sob pressão o tempo todo. Foi um time com apetite, um time que não se acomodou no placar, buscou o tempo todo, atordoou o adversário. O Juventude parecia aquele lutador de boxe que fica nas cordas e não sabe como sair, enquanto o adversário bate sem piedade. Foi mais ou menos o retrato desse Flamengo 6, Juventude 0, Mengão líder do campeonato ao lado do Palmeiras, mas com essa diferença de gols, né, com um saldo de gol bem superior ao time paulista. Bom, vamos conferir o que Felipe Luiz falou após a partida. Raíza Simplício aqui da O Brasil e da revista Placar. Parabéns pela vitória. Mas antes de falar do jogo, eu queria tocar no ponto do Bruno Henrique, que foi uma notícia que a gente teve ontem, né, várias situações, enfim, envolvendo uma denúncia em relação ao Bruno Henrique. Ele veio para o jogo hoje, você colocou ele em campo. Eu queria saber se vocês conversaram, como é que está a cabeça dele diante de tudo isso que está acontecendo, Felipe. E queria saber de você, né, que sempre é um cara que se posiciona muito bem sobre diversos assuntos envolvendo futebol. Esse assunto específico, como é que o futebol, as instituições, os clubes podem trabalhar para que esse tema, né, das apostas esportivas, enfim, os jogadores, e a gente tem visto alguns casos no mundo de suspeitas, como é que se pode trabalhar para que se evite situações como essa do Bruno Henrique? A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas para que os jogadores estejam cada vez mais longe de situações assim. Bom, obrigado primeiro, boa noite. O Bruno, claro, conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele estiver disponível, é um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro, né? Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propagandas de casas de apostas, não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? O vício que é uma droga, infelizmente. E daqui a 20 anos a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores, eles estão cada vez mais instruídos
o próprio clube, o Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano, então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Nem tudo é festa, porém, a partir do momento que Bruno Henrique foi indiciado aí por aquelas denúncias surgidas no ano passado de possível envolvimento com apostas ilegais, né? No caso, ele teria forçado um cartão e beneficiou, de certa maneira, parentes seus. Bruno Henrique entrou durante a partida no lugar do Plata, ficou no banco. A afirmação foi de que nada teve a ver com a denúncia, apenas de uma questão de poupar o jogador que vem de sequência, mas, de qualquer maneira, uma preocupação, já que o Bruno Henrique tem sido um dos principais jogadores do Flamengo há muitos anos, né? Essa é a grande realidade. Bom, vamos conferir de novo classificação e tabela do Brasileirão. Primeiro falando da quarta rodada, Ceará 2, Vasco 1, Botafogo São Paulo 2-2. O Mirassol goleou o Grêmio, hein? 4-1. Grêmio entrou na zona de rebaixamento, o Mirassol pulou para a 8ª colocação e o Grêmio vive um momento dificílimo, o Quinteiro já foi demitido. O Sport Recife dando mostras de que vai ter dificuldades para se manter na primeira divisão. Tem apenas um ponto, perdeu em casa para o RB Bragantino, 1-0. Corinthians 0, Fluminense 2. O Inter, que é uma promessa de um time que poderia brigar pelo título, rateando, perdeu em casa para o sempre competente Palmeiras 1-0. Flamengo 6, Juventude 0. O Santos venceu o Atlético Mineiro por 2-0, mas perdeu o Neymar, que saiu de campo contundido e chorando. E o Vitória venceu o Fortaleza por 2-1. A rodada seria complementada na noite dessa quinta-feira com Cruzeiro e Bahia. Vamos falar agora da rodada de final de semana, nesse sábado, né, dia 19. Já é a rodada aí em meio a um grande feriadão. Tem Corinthians e Sport na Neoquímica Arena. Tem às 16 horas. Também no sábado, às 18h30, clássico no Maracanã. Vasco chegou a acordo com o Flamengo, vai mandar o jogo no Maraca. Vasco e Flamengo, jogaço aí, sábado, 18h30. E tem jogaço também lá no Sul, clássico, o Grêmio em crise, recebe na sua arena o Internacional. No domingo, os jogos começam às 11 horas com Juventude e Mirassol, em Caxias do Sul. Juventude que vem de uma sapatada, tem que buscar uma recuperação. Clássico paulista, às 16 horas no Morumbi, São Paulo e Santos. No Mineirão tem o confronto da Libertadores, da decisão da Libertadores 2024, Atlético Mineiro e Botafogo. Às 18h30, o Fluminense recebe o Vitória no Maracanã. No Castelão, no mesmo horário, tem Fortaleza e Palmeiras. Ainda no domingo, às 20h30, em Bragança Paulista, tem Bragantino e Cruzeiro. Fechando a rodada, clássico nordestino na segunda-feira, Bahia e Ceará, às 20h, na Fonte Nova. Classificação até a quarta rodada, lembrando que com o Cruzeiro e Bahia aí nessa classificação, faltando ainda o jogo da quinta-feira. Flamengo e Palmeiras lideram 10 pontos, Flamengo com a vantagem no saldo de gols, Fluminense é o terceiro colocado com 9, o Vozão, o Ceará é o quarto colocado com 7. Quinto lugar, o Bragantino, 7, aí vem com 6 pontos, Vasco, depois o Juventude, com 5. Mirassol, Internacional, Botafogo e Fortaleza. Aí já caindo para 4 pontos. Santos, Corinthians, Vitória, Cruzeiro e São Paulo. E na zona de rebaixamento, Grêmio, Bahia, ambos com 3 pontos. Atlético Mineiro com 2. Sport Recife com 1. Falar agora de esporte nas cidades. E é o seguinte, tem decisão do Campeonato Municipal Sub-17 em Guapimirim. O Citrolândia e o Maestro vão decidir a competição nesse sábado, dia 19, às 10 horas da manhã, na Arena Modelo. Então, Citrolândia Esporte Clube, Maestro DG, às 10 horas da manhã. E tem tudo aí para ser um grande jogo nessa categoria em Guapimirim.
Magé brilhando mais uma vez no jiu-jitsu, com atletas no pódio do Campeonato Hélio Gracie, realizado nos dias 12 e 13 de abril, na Arena Carioca 1, na Barra da Tijuca. Vamos conferir aí a rapaziada que brilhou. O Magé, né? A Mônica, que foi aí mais uma vez ouro na categoria Gi e também ouro no absoluto no Gi e prata na categoria no Gi. O Leonardo Azevedo, na adulto faixa preta leve masculino, levou ouro na categoria e ainda conseguiu bronze no absoluto, ambos no no-gi. E o Nicolas Damasceno, na categoria infanto-juvenil, faixa amarela o Galo, garantiu ouro na sua categoria no gi. Todos os atletas contando com o apoio da Prefeitura de Magé. Falando ainda de Magé, a gente confere aí na tela vídeo da Prefeitura Municipal sobre a realização do Circuito Delas, a corrida que reuniu mais de 3 mil mulheres num só propósito, né? Saúde, força e empoderamento. Um palco de superação e união feminina nas ruas de Magé. O evento tem sido uma tradição na região, tem mobilizado o público feminino e fica aí o registro, Prefeitura de Magé já estudando aí novidades para a próxima temporada do Circuito Delas. A gente agora vê imagens de jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca de Futsal Adulto Masculino. A goleada do Vasco sobre o Comari Teresópolis em pleno ginásio Pedrão por 10-1. Gente, que goleada, hein? O Vasco não tomou conhecimento do time da casa. O Teresópolis ficou durante um bom tempo afastado das principais competições de futsal do estado e agora está pagando preço aí, está voltando desde o ano passado. Retomar não é fácil e vai ter que ter muita paciência o torcedor teresopolitano para ver o futsal da cidade voltar a tempos. Tivemos aí, né, no passado, Teresópolis brilhando até em Liga Nacional de Futsal. Os gols do Vasco: Vitor Renaud 2 vezes, Caio Carriço, Daniel Leal também 2 vezes cada um, Marquinhos, Murilo, PK e Matheus Marques. O Elias fez o gol de honra do time teresopolitano. Vamos conferir na narração de Rodrigo Souza, da TV Cidade, o 10º gol do Vascão. Sobrando, o Vasco trabalha a bola, Loureiro. Ele deixa mais atrás, de novo com o Loureiro. O Vasco vai valorizando a posse de bola, rolou ali o Daniel, de novo vai sair bonito, gol! Daniel! Golaço do Vasco! Jogada trabalhada e o passe lindo do Felipe deixou o Daniel na boa. A cavadinha do Felipe poderia ter sido pro gol. Ele falou assim, não, vai ser uma cavadinha assistência. E ele deixou o Daniel na boa para fazer mais um pro Vasco agora. 10 pro Vasco, 1 para a equipe do Comari Teresópolis. Vamos falar aí de Série B, só destacando que não temos atualização do jogo do Volta Redonda pela terceira rodada. O Voltaço, que vinha de 2 derrotas, jogava fora de casa contra o CRB. Então é um jogo complicado aí. O CRB vinha o contrário, de 2 vitórias. Então o Voltaço, que na rodada anterior, como a gente vê aí nas imagens, perdeu para o Novo Horizontino, né? Agora teria que tentar a reabilitação. A gente espera que consiga. Na quarta rodada, o Volta Redonda volta a jogar diante do seu torcedor depois de um tempo, né? Estreou em casa, depois de 2 jogos fora, agora vai enfrentar a Ferroviária no Raulino de Oliveira, terça-feira, às 21 horas. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o começo será nesse sábado, dia 19, primeira rodada. Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro da Série D tem uma formulação diferente. Então, na primeira fase, os clubes ficam divididos em 8 grupos, sendo cada grupo com 8 equipes,
e regionalizado. Por exemplo, o grupo onde estão os times do Rio é o grupo A6, onde estão Boa Vista, Maricá e Nova Iguaçu, representando o Rio. Contando ainda o Porto Vitória e o Rio Branco, ambos do Espírito Santo, a Portuguesa de Desportos e o Água Santa, pelo estado de São Paulo, e o Pouso Alegre de Minas Gerais. Nesse final de semana, o Boa Vista estreia em casa contra a Portuguesa, no sábado às 16 horas em Bacaxá. O Maricá, estreando numa competição nacional, também no sábado, 4 da tarde, recebe o Rio Branco do Espírito Santo, lá no estádio João Saldanha. E Nova Iguaçu é o único time do Rio que estreia fora de casa, indo até Sumaré, no Espírito Santo, enfrentar o Porto Vitória. O programa Família Acolhedora é um programa de acolhimento familiar para crianças e adolescentes que por algum motivo precisaram ser retiradas das suas famílias de origem. E enquanto essa criança estiver dentro do programa Família Acolhedora, ela receberá amor, carinho e não perderá o vínculo familiar. Desde o dia que Vinícius chegou aqui, aquele pintinho, parecia um pintinho molhado, com a mochilinha abraçada. Quando ele chegou pela primeira vez, que a gente abriu o portão, me deu aquele negócio no coração. Parecia mesmo que eu estava recebendo um filho que saiu de casa. Aquele filho que saiu de casa e depois resolveu voltar. Quando eu vi ele pela primeira vez no portão, meu coração apertou. Ele com aquela mochilinha agarrada assim, meu coração apertou. Porque eu pensava assim, pô, como que vai ser essa criança? Como que vai ser essa criança que vai vir? Você acolher uma criança é muito importante, mesmo porque você não deixa que ela perca o laço familiar, esse vínculo, porque quando ela vai para uma instituição, ela já perde, esse laço. Porque se tornou um irmão para mim. Acho que o dia que o Vinícius precisar voltar para a família de origem dele vai ser bem difícil para todo mundo aqui. Eu sou mãe de 4 meninos, né? Então 3 já casaram. E aí fiquei só com um em casa. E você que acostuma com a casa cheia, muita criança, e aí quando vai esvaziando, aquela coisa já vai dando um apertozinho no coração. E para mim é muito importante, né? Tá sendo muito importante você poder contribuir, né, com a mudança, né, futura de uma criança. É saber que daí para frente, quando ele sair daqui, né, for de repente voltar para o laço familiar dele, saber que eu pude contribuir com a mudança, né, acrescentar um pouco na vida dele. Quer ter um amor de uma família, um amor de uma mãe, de um pai, que a gente não é mãe nem pai, somos tios, né? Mas estamos fazendo o melhor, que é para ele, o amanhã, ser um homem que nem meus filhos são. Eu espero que você tenha aproveitado cada momento que você passou com a gente. Porque momentos esses foram muito importantes para o seu crescimento e para o nosso também. Eu amo muito vocês. Vocês vão estar sempre guardados no meu coração para sempre. A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas na terra, no mar, no ar.